Antes de mais nada, eu não vou pedir pra você deixar like nem se inscrever no canal. Eu peço apenas que você assista aí o vídeo até o final. E caso você goste, caso esse vídeo te agregue valor, aí sim eu peço que você considere deixar a inscrição e o like. Fechou? Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Beleza? Aqui é o GA, trazendo mais um vídeo pro canal Yuga TCG. E hoje nós vamos falar sobre Crystron. Vai por mim. Tá muito gostoso de jogar e tá insano. São cartas muito fortes que você precisa saber o que estão fazendo no metagame de hoje, se você não quiser perder aleatoriamente, sem saber nem interagir contra, né? E para você que tá pensando, cogitando, se monta, se não monta o Crystron, eu vou mostrar um pouquinho do potencial no final do vídeo, então vamos lá! E de cara, a gente já tá aqui com os nossos novos suportes. Sendo aqui o primeiro, que eu nem vou me arriscar a falar o nome desse bicho, beleza? Mas o efeito dele é o seguinte, se ele tiver na sua mão ou no cemitério, você pode targetar uma carta Crystron que você controla, destrói ela, e se você fizer isso, ele entra por Special Summon. Show? E se você fizer, né, se você, enfim, se você fizer esse efeito, você fica locado, e só pode fazer summon do extra deck pelo resto do turno se for máquina. E o segundo efeito dele, se ele for normal ou special summon, você pode enviar até 2 cards Crystron do seu deck pro cemitério. Não é um card Crystron, são 2 cards Crystrons, e não é monstro, é card. Então assim, é muito forte esse bicho, tá? Muito forte mesmo. E ele tende ali a começar a snowballar com o Crystron, cara. E vocês vão ver que esse deck agora tá reformulado. E ele joga tendo um grind muito forte. E vamos pro próximo amigo aqui, o Tristalos. Esse aqui acho que dá pra arriscar, né, de pronunciar. Basicamente, se ele tá na mesa e o oponente ativa uma carta, um efeito, você pode dar efeito dele em resposta e invocar um Crystron do seu deck. E imediatamente depois que este efeito resolver, você faz um Synchro Summon usando aquele monstro que você invocou do deck como matéria. E além disso, ele tem um segundo efeito, que se você achava que esse amigo aqui, esse primeiro camarada, ele já era muito forte, esse aqui consegue ser pior. Você bane ele do cemitério, dá alvo num Crystron Synchro que você controla, destrói ele, e se você fizer isso, você dá Special Summon não de um, mas de 2 Crystrons, com nomes diferentes, pelo menos, direto do seu baralho. E aí sim você fica alocado pelo resto do turno para monstros máquina do seu extra deck. Fechou? E claro, né, um detalhe que eu esqueci de mencionar é que o síncro que você faz quando você traz o bicho do deck, ele tem que ser máquina, tá? Detalhe relevante, não vai deixar o cara fazer um Black Rose do nada no seu turno, tá? Tem que ser máquina. Fechou? E aqui a Spell, que conecta toda a jogada. Essa aqui é a que faz a mágica de fato acontecer. Ela torna o Smyger, que era uma carta antiga do deck, um card combo, né? Você faz normal, linka fora, bane, pega esse spell e sai jogando. Ela é um card combo. Então o que ela faz? Você ativa ela, busca qualquer card Crystron do deck pra mão. E é card, não é monstro, tá bom? Então você pode pegar a Trap aqui, que é o novo suporte, já falo dela. Show? E também ela tem um efeitozinho secreto, que cada vez que, na primeira vez que o monstro Crystron seria destruído em batalha, ele não é destruído. Isso em cada turno, tá? Então reseta aí a cada turno o efeito, o efeito contínuo da spell. E o efeito dela, o segundo efeito relevante, né, dela, é que você pode banir ela do cemitério e ela dá um reborn de um monstro Crystron, né? Você dá alvo no Crystron no grave e faz special summon dele. Basicamente isso, você pode ativar uma dela por turno e você só pode usar um efeito dela por turno. Então você pode ativar, buscar a carta e no mesmo turno banir ela do cemitério e dar o reborn do bicho, ok? Enfim, continuando aqui com a nossa última carta de main deck, que é a Crystron Cluster. Essa cartinha aqui, ela tem o primeiro efeito dela, que é, assim, maravilhoso. Que é esse daqui, ó. Crystron Cards que você controla não podem ser banidos por efeitos de carta do oponente, incluindo ela mesma, tá? Esse efeito é maravilhoso e vocês vão entender lá na frente o porquê. E aqui o efeito é que ela dá alvo em um face-up card do campo, ou 2 cards face-up do campo, caso você controle, né, o Crystron Synchro. E aí você, como parte do efeito, embaralha um Crystron do seu cemitério ou banido no seu deck, exceto a própria Cluster, né, caso você tenha uma outra cópia dela, por algum motivo. E aí você destrói os alvos, tá? E você pode usar aí
esse efeito dela uma vez por turno. Show! Bom, vamos lá. Extra deck, temos um novo bicho que também ajuda, né, a mudar aí a dinâmica de como o deck joga, que é esse cara que eu não vou tentar pronunciar o nome dele. Bom, ele é genericaço, né, um turner e um non-turner pra fazer. Os monstros que o seu oponente controla perdem 500 de ataque e defesa, efeitozinho bacana, né, ok, um efeito fofo. E você pode usar cada um dos seguintes efeitos dele uma vez por turno. E o primeiro é que se este card é Synchro Summon, você adiciona uma carta Crystron, banida ou do cemitério para sua mão. E se este card Synchro Summon apenas, tá? Se ele for Special Summon, não dá para ativar esse efeito, só se ele for Synchro Summon. Se ele for destruído, né? Por batalha ou por efeito, você dá Special Summon de um Crystal Monster do seu cemitério ou banido. E isso é relevante. Eu tô dando um destaquezinho a mais aqui para alguns efeitos, porque eles são relevantes pra caramba. Certo? Isso aqui muda completamente a dinâmica do deck. Porque você agora pode dar Inclusion, ativa ela, pega esse camarada aqui, destrói a Inclusion, ele entra em Special, você toma 2 cartas pro cemitério. Depois você pode banir essa spell, dar um Reborn, você já tá fazendo um Infinity, por exemplo. E, enfim, isso é o básico, você tem outras linhas de combo bem legais. O deck agora tem um card combo e tem um follow-up muito forte, tá? Esse deck aqui grinda, ele grinda muito, tá? Então agora eu vou mostrar aqui o decklist para vocês, com algumas ideias bem interessantes. Terror Top nessa lista, ele é full combo de Crystron, você dá Special Summon dele, ativa efeito, busca o nosso amiguinho aqui, que vai entrar por Special Summon. Esses dois amigos, geralmente, eles vão virar aqui um Querubine, que vai enviar como custo um level 3. Então você já pode enviar o Smyger se bane, pega a Spell, ativa a Spell, pega esse camarada vai matar a Spell, vai entrar Special, vai jogar mais 2 cards Crystron pro cemitério, e aí, meu amigo, já era, você vai tomar o combo legal. Geralmente, eu citei lá no início, porque você tem a opção, por exemplo, de fazer um SP, caso você já tenha formas de jogar o Smyger pro cemitério, caso você já tenha Spell, enfim, se você já tiver um volume legal de jogada na mão, você pode optar aí por, ao invés de fazer o Querubine, você faz uma SP, porque aí você consegue proteger, por exemplo, o seu camarada aqui contra uma Imperma, um Veiler que seu oponente possa ter, já que muito provavelmente o seu oponente vai querer guardar a Ashe para dar aqui nesse camarada, no efeito dele do cemitério, de se remover, matar o Synchro e dar Special de 2 do deck, certo? Então, geralmente, pessoal, se abrir pareado Ashe, Veiler, Ashe, Imperma, vai tentar parar esse amigo aqui com o Veiler ou Imperma, e aí sim dá Ashe nesses cristalos. Tem formas de você contornar, então a SP ajuda você a tirar o alvo aqui, nesse ponto do combo. Enfim, claro, a Ashe aqui continua doendo bastante, porém, se você tiver uma forma ali ainda de matar o seu Synchro, não é o fim do mundo, né? Você tem aqui, por exemplo, o próprio camarada novo, que pode entrar matando o Synchro, ou esse amigo aqui, se ele estiver no cemitério já, você pode matar o Synchro, né? Você dá o special dele, aí mata o Synchro, deixa ele na mesa, o Synchro vai trazer um, você traz, por exemplo, esse Tristalos que foi negado pela Ashe, e aí, meu amigo, o céu é o limite, você vai trocando as interações e ainda gerando follow e gerando interação pro turno do cara e deixando jogada na mesa. Então é muito bacana essa dinâmica. E aqui a gente tem algumas surpresinhas, tá? Tô mostrando aqui pra vocês o Samurai Destroyer, super importante pra jogar em volta de Nibiru, porque uma vez que você tem esse camarada aqui e você tá combando e o cara te dá o Nibiru, detalhe, né? Ele vai te dar o Nibiru geralmente quando você tiver esse camarada e esse camarada na mesa, porque se ele deixar você fazer o Nova, todo mundo já sabe, eu acho, né? Você toma o Nibiru, traz o Mekaba, só que não apenas isso, né? Você ainda vai ter que esse amigo dando Chain, invocando mais um level 5, fazendo o Samurai Destroyer, que é máquina. E esse Samurai indo pro cemitério vai dar efeito e vai voltar alguém pra mesa. Por via de regra, dê aqui, nesse ponto aqui do combo. O chato é que dá pra forçar isso antes, né? Dá pra forçar, às vezes, antes de colocar um Tristalos na mesa. Depende aí da jogada. Mas, via de regra, Under Nibiru, você ainda, pelo menos, se o cara der no ponto certo, você ainda tá invocando esse amigo de volta. E você tá propondo ali mais uma... Tá propondo de colocar uma interação pro seu oponente. Bom, droplets para ajudar no Go Secret do deck, assim como Charms e outras hand traps aqui.
porque o Core Second não é o forte do baralho, mas a Dropad é muito interessante, porque você quer as cartas Crystron no cemitério, você quer o Smiger no grave, você quer esse amigo aqui também no cemitério, para poder fazer jogada, iniciar combos, você quer também esse cara aqui no cemitério, esse cara no cemitério também tem efeito, então a Droplet se torna muito interessante, porque ela pode, ao mesmo tempo que quebra o board do oponente, né, negando as coisas, você pode ali tá jogando as cartas necessárias para você fazer o seu combo, iniciar ali a sua jogada. Então é muito legal nesse sentido. Enfim, são várias dinâmicas interessantes que o Crystron tem agora. É um deck com baita potencial, tá? De estar aí entre os top tier. Ele, na minha visão, não vai ser só um roguezinho que vai ali performar por baixo. Ele vai ser um deck realmente que vai competir com os tier 1. Ele me lembra muito o Unchained, tá? Então, quem se dedicar ali a estudar as linhas de combo, encontrar formas mais eficientes de fazer certas jogadas para jogar os próximos torneios, YCS Remote tá vindo aí, inclusive, vai aí ter, com certeza vai ser bem recompensado. Ah, mas eu não quero jogar de Crystal, porque toma o Shifter e perde, porque toma o Lancea e perde. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar o que ele pode fazer, tá? E por último, tem um Legatia perdido aqui, porque em algumas linhas você consegue fazer o Legatia, matando uma carta do oponente, dando um draw, e é interessante, tá? Então ele tá aí por esse motivo, principalmente under certas cartas aí que você pode tomar. Bom, dito isso, eu não vou explicar o efeito dos bichos menores aqui, tá? São cartas antigas, você já deve saber o que elas fazem. Então vamos agora pro replay. Bom, vamos lá, pessoal. Tá aqui na tela um replayzinho que eu gravei para mostrar para vocês. Basicamente, estamos aqui com o Shifter e Lancea. Não vou mostrar o combo padrão, vocês já devem ter visto isso em vários canais aí no YouTube, mostrando como o deck, combo, etc. Quero mostrar aqui o que você pode fazer com uma mão de duas cartas, que podem ser outras cartas, inclusive, no lugar, e que dá para fazer uma coisa bem interessante. Então, basicamente, a gente vai fazer aqui a primeira simulação com o Shifter. Então, você toma o Shifter do seu oponente, tá aqui do outro lado para simbolizar, né, que o oponente te deu esse Shifter. E vamos lá para vocês verem o que dá para fazer. Você, lembrando que algumas cartas aqui podem ser outras coisas. Esse camarada aqui, por exemplo, ele pode ser o próprio Tristalos, que a gente vai buscar agora, tá? Então, se você tomar o Shifter e tiver aberto com essa combinação, você consegue ainda fazer uma jogada interessante. Você vai dar, então, aqui o normal summon desse camarada, e vai dar efeito desse cara destruindo aqui a spell, e ele se invoca. A spell é banida, esse cara dá efeito, vai enviar duas pro cemitério, mas aqui nesse caso vai ser banido, tá? Não tem problema. Você bane a trap, e aí você faz o sincro banindo, né, as coisas, e efeito do sincro, você adiciona uma carta Crystron banida ou do cemitério para sua mão. E ela é uma interação no turno do seu oponente. E aí o seu oponente, enfim, ele vai jogar, e aí a gente flipa essa trap. E aí lembra que eu mostrei o primeiro efeito da carta? Crystron cards que você controla não podem ser banidos por efeitos de carta do oponente? Pois é. Bem, resolveu a trap, ou você corta o Shifter do oponente a partir do turno dele. Ah, Gabriel, mas o que eu tenho aqui? Você tem 2 pops com a trap, que você pode matar 2 cartas do cara, simplesmente. Ou você pode matar o seu próprio sincro mais uma carta do oponente. Legal, né? E aí, como ela não tá deixando as suas coisas serem banidas, o seu sincro vai pro cemitério, simplesmente. Ele dá efeito, ele vai rebornar um Crystron, ele traz aqui o Tristalos. Na próxima vez que o seu oponente ativar alguma coisa, você dá efeito desse Tristalos, traz um level 5, por exemplo, e você invoca aqui um Dragster e você tem um negate de spell. 2 interações, Under Shifter, mais a proteção aí das cartas não poderiam ser banidas, e você tem aqui também follow-up, porque esse camarada aqui mata a trap, na volta, entra pro special, manda 2 cartas pro cemitério, e você tá jogando Under Shifter, certo? E tem uma outra coisinha aqui. Ah, Gabriel, mas aí eu vou fazer isso e eu vou tomar o TK e vou perder igual, papapi, papapô. Beleza, tá achando que vai morrer? Vou te mostrar uma outra jogada que você pode fazer também. Você basicamente, ao invés de trazer aquele camarada, você traz a Rosenix, que eu imagino que muita gente deve ter me xingado, porque eu tô usando isso aqui na lista, mas tudo bem. E agora você faz o tradicional
tradicional jogada do Duel Links, né, que esse deck aqui fazia, pra quem jogou na época, que é o Powered Inzectron. E aí, efeito dele, você não toma dano mais esse turno. Então você basicamente não morre, certo? Você sobrevive, você tem mais 3 cartas na sua mão. Essa menina aqui faz um token Crystron ali pra você, certo? Ela cria um Crystron token, máquina level 1, enfim. E aí você consegue, às vezes, começar suas jogadas de novo, se você tiver mais alguma coisa na sua mão. Aqui você não tem follow, mas você não morre. Pelo menos isso, né? Fora que você tem mais 3 cartas na mão, vale lembrar. Agora, eu vou mostrar pra vocês uma segunda linha de jogada, dessa vez Under Lancea. Então você começou a jogar com as mesmas 2 cartas, tá? Você começou a jogar, o seu oponente te deu Lancea, ou no post-side ali, enfim, o oponente deu essa Lancea, você não abriu com Khaled, ou então com uma Crossout, etc. Você pode ir pra essa jogada, você tem que dar normal summon desse camarada, dar o efeito desse cara, ele vai entrar, vai dar efeito, vai tombar a Trap e o Smyger. Esse Smyger já é follow-up pra você, já que você tá Under Lancea, você não pode dele nesse turno. Você faz o Synchro, você não consegue dar o efeito do seu amigo do cemitério, não tem problema. Esse camarada triga, pega a trap, você seta a trap e é praticamente a mesma coisa, certo? Você tem a trap. Essa trap é interessante também, vale mencionar que ela te protege de cartas como SP, por exemplo. Então o cara não consegue tirar o seu follow do cemitério, ele tem que dar um jeito de destruir isso daqui primeiro, certo? Já que ele também não pode banear a trap. Você matou 2 cartas do cara, ou matou uma carta dele e o seu Synchro, você triga o efeito dele, volta outros estalos. Próxima jogada do seu oponente, você pode trigar esses 3 estalos, pode fazer de novo a play aí do nosso camarada Inzectron. Não morre nesse turno, perdão. Ou então você põe um Dragster para interagir, enfim. E é assim que você joga Under Shifter e Under Lancea com o Crystron. Você tem outras combinações que também podem te levar para o mesmo lugar, dependendo da carta que você tomou. Vamos supor que você ainda esteja Under Lancea. Você não precisa necessariamente desse camarada. Você pode abrir com um amarelo. O amarelo descarta um Crystron. Entra, você dá efeito dele no cemitério, que você tem que matar uma carta, né? E você invoca esse camarada do deck. Tomba as cartas, faz o Synchro, pega a trap pra mão. Então é consistente, é relativamente consistente você abrir com uma combinação que joga bem em volta dessas skip turns, que no Crystal não é tão skip turn assim. Atrapalha bastante, óbvio, né? Mas você ainda consegue jogar. Isso que é o mais interessante do Crystal, é a capacidade que ele tem de fazer alguma coisa, mesmo que ele tome essas cartas que são muito fortes, e também Fualos. Tem linhas aí para você jogar Under Fualos, inclusive linhas que eu não mostrei aqui. Vamos voltar lá pro deck. Tem aqui, ó, esse camarada aqui, o Totem Bird. Às vezes você desce aqui o Speedward Terror Top, desce esse camarada, toma um Fualos. Você tem a opção de invocar esse cara, dar um draw pro seu oponente, dar, sei lá, um normal summon de Tristalos, né, buscando, ou então buscar ele com a trap, dar um normal summon, ou enfim, você consegue fazer jogadas Under Fualos também, que dão um draw no máximo pro oponente, e você passa com 2, 3 interações na mesa, mais o follow-up. Então, assim, o deck é muito legal, é muito gostoso de jogar. É isso, né, pessoal? Por hoje eu vou ficar por aqui. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa versão, dessas linhas de jogada. Comenta aqui embaixo alguma, se você tá jogando, já tá treinando com esse deck, comenta aqui embaixo aí alguma jogada que você tá utilizando aí pra jogar em volta. Inclusive, vou dar mais uma dica. Esse aqui talvez nem seja o melhor alvo para você invocar aqui nesse cenário. Under Fualos, por exemplo, ou Under Lancea, que aí você não vai querer acessar esse cara, ou Under Shifter, que você também não vai querer acessar esse cara. Mas eu vou deixar essa no ar aí para vocês, tá? Tem uma carinha aqui que talvez ele seja melhor do que esse, tá? Mas aí fica de dever de casa para vocês. E se você gostou desse vídeo, sentiu que ele te agregou, você aprendeu alguma coisa aqui hoje, aí sim eu peço que você considere deixar o like e a inscrição. Fechou? Tamo junto, até mais.